Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, Deus abençoe as nossas vidas, você de longe, você de perto, você da cidade, da estrada, do campo, da fazenda, você que nos assiste em qualquer lugar do mundo ou do Brasil. Eu peço que Deus venha entrar com providência na sua vida, mas lógico, eu peço primeiro na minha, até porque eu não sou hipócrita, né? Quando eu peço primeiro para você, é como se eu tivesse achando que só você que está precisando, só você que é digno de misericórdia e de Deus. Não, a gente só dá o que a gente tem. Essa é a verdade. Eu quero deixar essa mensagem para você que nos assiste. Amém? A Bíblia, ela diz lá em Oséias capítulo 4, que Deus ele tem uma rixa com os habitantes da terra. Quando a gente fala uma rixa, quando a gente fala que Deus ele permite algo, tem pessoas que acham que a gente está dizendo que Deus é severo, que Deus é durão. Não, irmão, Deus é como um pai. Um pai, ele educa um filho, uma filha. Uma mãe educa um filho, uma filha. Deus, ele educa. Deus, ele ensina. Por exemplo, todo lugar tem que ter ordem e decência. Por exemplo, uma empresa tem que ter uma autoridade para não deixar virar bagunça. Um país tem que ter um bom governo para não deixar virar bagunça. Uma cidade tem que ter um bom prefeito para não virar bagunça. Um estado tem que ter um bom governador para não virar bagunça. Infelizmente, não é isso que a gente vê no Brasil, né? Em alguns lugares, sim, outros lugares, não. Você vai numa loja de calçado, de roupa, um supermercado, um banco, tem um gerente. Por quê? O gerente é quem comanda ali tudo para não virar bagunça. É ou não é? Quando você entra nas redes sociais, tem muitos lugares que pede o teu CPF, pede o teu site, o teu e-mail, pede os seus documentos, ou seja, os seus dados, né, pessoais. Por quê? Para não virar bagunça, para não ter coisas ilícitas. E Deus não é diferente, gente. Deus ele tem ordem e decência. Por exemplo, eu vejo pessoas dizendo assim, Deus não olha para os nossos pecados. Não, lógico que Deus olha. Só que Deus não olha como o homem olha, né? Deus ele olha com um olhar de misericórdia e compaixão, tá? Deus é assim. Deus ele olha com um olhar de compaixão e misericórdia, esperando que o homem se arrependa para que ele possa prosseguir e começar um novo caminho. Até porque a Bíblia diz que Deus ele fará tudo novo. Lógico que isso aí está também incluindo a vida eterna. Mas a vida eterna começa daqui. Começa daqui. Então, Deus não olha para o pecado. Não, pelo amor de Deus. Deus é tipo a pessoa dizer assim, Deus esqueceu dos seus pecados. Não, Deus não tem amnésia, gente, pelo amor de Deus. Deus, ele não leva em consideração quando nós somos sinceros e pedimos perdão. É como diz lá em 2 Crônicas 7,14, né? Se o homem se arrepender, orar a Deus, confessar seus pecados e largar os seus maus caminhos, lá do céu Deus ouve e ele promete perdoar os pecados e sarar a terra. Ou seja, só sara o que está doente. Só sara o que está doente, né? O que está sã não precisa de cura. Então aqui em Oséias, capítulo 4, gente, irmãos, Jesus ele veio, trouxe a misericórdia, trouxe a graça. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava servindo a ceia, ele disse assim, esse é o meu corpo, é o meu sangue,
que é dado em favor de muitos. Muitos não é todos. Mas todos têm direito de ter a misericórdia de Deus. Mas é preciso nós ser sinceros diante de Deus. Mesmo que vai doer em você, mesmo que você vai causar problema na sua vida diante dos homens, mas seja sincero para que Deus ele venha te perdoar. E para que você comece uma nova vida. Diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Preste atenção que Deus não está dizendo assim, ouve a palavra do Senhor, o filho da Babilônia, o filho de Samaria, coisa assim. Deus ele não está se referindo aos filhos de terras estranhas. Deus está se referindo ao seu povo. Vamos traduzir para os dias de hoje. Deus está se referindo à sua igreja, ao seu povo. Ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel. Porque o Senhor Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O que permanece na terra é perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência um ato sanguíneo ou sanguinário. Segue imediatamente a outro. Por isso a terra lamenta. E qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo porque é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, você está falando do povo de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, Deixa eu dizer para você, Oséias, no capítulo 4, né? Gente, Deus não é mau. Deus não é mau. Deus, ele quer apenas uma amizade com o homem. Principalmente com seus filhos. Não tem nada melhor do que um pai ser amigo do filho ou de uma filha. Essa é a verdade. Ou do marido, ou melhor, da esposa, do marido. Tem que ter uma amizade. Você sabe que quando tem uma amizade no meio da família, as coisas facilitam. As coisas favorecem ou nos favorecem. Você quer ver um pré-inferno? É uma família desentendida. Em pé de guerra, em pé de briga, em pé de divisões. Então, o Deus, ele é assim. Deus, ele quer uma amizade. Deus, gente, você nunca vai ser amigo das pessoas que mentem para você, das pessoas que tentam sugar seu sangue. Você nunca vai ser amiga de alguém que luta contra você, que quando você precisa dele ou dela, ela sempre diz não. É ou não é? Aliás, você vai se desabafar com quem você acredita e confia. Então a Bíblia diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Gente, deixa eu dizer para você, você sabia que Deus, ele fala mais do homem do que do diabo? Lógico que Jesus, ele falou do inferno 28 vezes na Bíblia, né? Só que Deus, ele fala mais do homem do que no próprio
Satanás. Por quê? Porque o Satanás, o diabo, ele não tem, ele não entra na vida da pessoa se a pessoa não abrir brecha. Eu sempre digo o seguinte, quando você entra na sua casa e você deixar a porta aberta, aquela porta aberta, ela está possibilitada de entrar ladrões, cobras, escorpiões, insetos, animais, porque a porta está aberta, né? Quando você fecha a porta, a casa fica mais segura. O nosso coração, ele tem uma porta que nós devemos abrir para o bem e fechar para o mal. Jesus disse que quando o espírito imundo sai do homem, ele vai andar por lugares áridos, procurando repouso. Jesus disse que quando o espírito imundo sai do homem, a Bíblia diz, Jesus disse que sai do homem, anda por lugares áridos, procurando outra moradia. Se não encontrar, Jesus disse que ele volta para a mesma casa. Mas que casa é essa? O homem. Jesus disse que é o homem, é o corpo humano. Se ele chegar e encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada, ele volta e traz mais 7 espíritos pior do que ele. Ou seja, se a pessoa tinha um problema, passa até 8 ou mais. Né? Então, o nosso corpo, a nossa vida é um lar. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas não habita no corpo humano só o Espírito Santo. Vai habitar em minha vida a quem eu permitir. Por exemplo, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que agir fazendo o bem, para que o Espírito de Deus habite, faça morada na minha vida. Então nós temos que entender que nós precisamos de ter uma parceria com Deus, uma amizade com Deus. E essa amizade com Deus, gente, não é só de palavras. Não é só de palavras, e sim de ações. A Bíblia diz, se não me engano foi o apóstolo Paulo, que tudo que nós fizer tem que ser feito de bons atos, de bom grato, ou seja, de gratidão, de amor e de coração. Né? A Bíblia fala de um homem chamado, se não me engano, é Ezequias, né? O rei Ezequias. A Bíblia diz que ele fez tudo correto diante de Deus. Ele fez tudo direitinho diante de Deus. Mas não fez com inteireza de coração. Ou seja, ele fez, mas não foi de coração, de vontade. Não precisa apenas você fazer, meu irmão. Mas você tem que fazer de coração aberto. De coração voltado. Não, eu estou fazendo isso porque eu faço de vontade. Nem tudo que você gosta, a gente não só faz o que nós gostamos. Né? Por exemplo, tem pessoas que só cuidam de uma casa se gostar. Né? Mas você não tem que cuidar da sua casa só porque você gosta. Né? Mas porque é preciso. Mas quando você for cuidar da sua casa, da sua empresa, da sua família, daquilo que você vai fazer, você tem que fazer de coração. Não vou fazer amando. Aliás, a Bíblia diz que nós temos que fazer para os homens, para o patrão, um para os outros, como se estivesse fazendo para Cristo. Está na Bíblia isso. Ah, eu vou fazer isso porque eu gosto. Não, você tem que fazer porque é direito fazer. E tem que fazer de coração como estivesse fazendo para Deus. É aí o segredo. É aí o segredo, irmão. Então, a Bíblia diz que Deus tem uma rixa com os habitantes da terra, porque a terra está cheia de injustiça, de adultério, prostituição, roubo, mentir, perjurar. Né? A gente vê um país hoje de empresário, microempresário, que quanto mais ele beber o sangue de um funcionário, ele acha que está ganhando ponto. Mas não está, gente. A Bíblia diz que ai daquele que edifica seus aposentos com o sangue dos outros. Eu estou traduzindo para você. A palavra ai
é sinônimo de dor. A pessoa acha que está ganhando vantagem. Isso só serve para um empresário ou para um microempresário. Isso serve para um pai de família, isso serve para um filho, para uma filha, para o marido, para a esposa, que injustiça um outro. Isso serve para o governo, para o presidente da república, para o prefeito, para o policial, para o sargento, para o tenente, para o delegado, para o promotor, para o advogado. Isso serve para o médico, para o dentista, isso serve para o pintor, para o pledeiro, serve para tudo, para todos. Para o vereador, para o senador, para o pastor, para o missionário, para o bispo, para o apóstolo, para todos. Serve para todos. Né? Para o corretor, para o engenheiro, para o arquiteto, para todos, gente. A palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ou seja, tanto para abençoar, como também para permitir aquela pessoa colher o fruto da semente que plantou. Outra coisa, irmãos, outra coisa que eu vou dizer para vocês. Às vezes você é aquela pessoa que é o dia todinho só orando, jejuando, você está até doente de tanto jejuar. O jejum é de Deus, mas temos que ter cautela para não anular a morte de Cristo. E às vezes você está ali o dia todo, né? Participando, eu vou participar da oração do meu bispo. Amém. Graças a Deus. Só que o seu bispo, como você diz, nós temos que ensinar o povo a andar com as próprias pernas, a beber água da própria cisterna. Jesus disse que quando foi expulsar aquele demônio daquele rapaz que era lunático nos dias de hoje é aquela pessoa bipolar. E ele era também um epilético. Por quê? Porque o pai dele disse que muitas vezes ele caía na água e muitas vezes no fogo. Nós temos que entender que Jesus disse, tem casta de demônio que não sai a não ser com jejum e oração. Primeiro, oração não é uma petição pessoal, oração é um vínculo, é um namoro com Deus. Por exemplo, você não vê um casal namorar na frente de todo mundo. O casal tem uma vida íntima, a sós. Né? Se você for olhar no grego, no hebraico, oração é um namoro, é um vínculo com Deus. Né? Nós temos que ter as nossas vidas a sós com Deus. No meio da multidão, a gente libera o poder daquilo que nós recebemos de Deus. Tem pessoas que não querem orar não querem jejuar nem meia hora por dia. 1 hora. Então Jesus diz, tem demônio que só sai através do jejum e da oração. E a oração não é apenas uma petição. Temos que tomar cuidado, gente. Temos que saber aonde estamos certos e aonde estamos errados. Isso não é lei, gente. Irmão, isso não é lei, isso não é punição. Isso é cautela, conhecimento e inteligência. Inteligência. Jesus, ele nos ensinou uma coisa. Orar e vigiar. Foi isso? Não. Ele ensinou vigiai e orai. Porque temos que ora muito, mas não vigia nada. Aliás, não sei nem se ora, né? Pede muito e às vezes na hora de vigiar, esquece. Eu já passei por isso. De vez em quando eu ainda me dou os vacilos, né? Não vigiamos, gente. Então, o que é contenda? Vamos voltar de novo para Oséias, né? Contendas é uma briga, é uma rixa. E Deus não quer isso com seus filhos. Seja justo, seja fiel, para que Deus te honre e te abençoe. Talvez você é aquela pessoa que tem anos que pede, nada acontece, gente. Nem um pouquinho acontece. Por quê? Porque o segredo não é pedir. O segredo é dar e obedecer. O segredo não é colher apenas um fruto. Porque você nunca vai colher um fruto de uma semente que você não plantou. O segredo é plantar. Faça coisas boas. Que assim as coisas vão fluir em seu favor. Então, isso é profético, gente. Eu sempre digo que a palavra de Deus é uma revelação, é uma visão, é uma profecia. É uma profecia. Não adianta eu chegar aqui e dizer, Deus vai destruir a terra. Não.
Deus, ele manda o atalaia. Quer dizer atalaia? Avisador, instruidor, vigia, guarda. Deus primeiro avisa. É igual o pai e a mãe, né? Quando o filho ou a filha está fazendo tudo errado. Fulano, Cicrano, Beltrano, filho, eu vou te pegar. Então, o filho, o pai nunca pega o filho e dá umas chicotadinhas nas pernas, né? Ou a filha, né? Vai alertando primeiro, porque até seria injustiça da parte do pai ou da mãe ver o filho aprontar e ir logo batendo. Não, tem que alertar. Deus é assim. Deus vai alertando, alertando. Se o povo que se chama pelo meu nome dobrar seu joelho, orar a mim, se arrepender dos seus pecados, lá do céu, eu virei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele dá oportunidade para tudo, ou melhor, para todos que são sinceros. Que Deus lhe abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Amém. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe.